Então fala galera, eu sou Daniel Farias, estamos aqui começando mais um episódio do Sportscast, o podcast do Esportes Mais, e hoje eu estou aqui com o Gustavo, Luiz Eduardo, Pedro Cavalcante e João Vitor para a gente conversar sobre um tema muito legal, um novo tema. Nós que já conversamos sobre diversos temas envolvendo o esporte e o futebol. No último episódio nós conversamos um pouco sobre a seleção brasileira, a geração de 2018 e a geração de 2022. E hoje nós vamos falar mais especificamente do futebol brasileiro. Nós vamos falar um pouco sobre esse embate entre esses estilos de técnicos que o futebol brasileiro conhece. A velha guarda e a nova guarda. Esse técnico mais moderno, um futebol mais bonito que tem sido alvo de debates, de conversas nos últimos meses, principalmente na última temporada, depois da chegada de alguns técnicos, como o Jorge Jesus, que foi campeão brasileiro pelo Flamengo, campeão da Libertadores. E nós vamos conversar um pouco sobre até onde isso pode influenciar no estilo dos técnicos brasileiros, até que ponto isso pode mudar a forma como os clubes buscam novos técnicos. Será que vale a pena trazer aquele treinador mais experiente, com aquele estilo de jogo um pouco mais da velha guarda, ou será que vale a pena investir em alguém mais novo, dar crédito a ele, dar confiança para aquele treinador? E é isso que a gente vai conversar um pouco. Então eu vou pedir para vocês primeiramente se apresentarem. Fala galera, eu sou o Gustavo. E aí galera, aqui é o Pedro, tranquilo? Fala pessoal, aqui é o Vitor, como é que vocês estão? E aí galera, beleza? Então, para a gente entrar de fato nesse assunto, eu queria mais uma vez cumprimentar todos vocês que estão participando, o Gustavo, o Luiz, o Pedro e o Vitor, e eu queria que vocês, antes da gente entrar de fato no debate, que cada um de vocês desse uma análise assim mais geral de como está atualmente essa questão para vocês do técnico no Brasil. Vocês acham que realmente a porta está aberta para uma mudança maior nesse quesito de técnico no Brasil? Será que a chegada de Jorge Jesus, esse jeito bonito de jogar do Flamengo, vocês acham que isso tem capacidade de revolucionar? Ou vocês acham que a mentalidade dos cartolas do futebol ainda está um pouco acostumada com aquele estilo mais antigo? A gente vê aí que existem times e times. A gente vê times como o Atlético Paranaense, que tinham o Thiago Nunes, que agora já estão com o Dorival. A gente vê times como Fortaleza, que está apostando no Rogério Ceni, que está dando super certo. E a gente vê times também como o Palmeiras, que foi e contratou um técnico como Vanderlei Luxemburgo, mas que também, por mais, apesar da sua idade, ele tem trazido características bem modernas aos treinamentos. Então eu queria saber de vocês, qual é o panorama que vocês enxergam hoje no Brasil nesse quesito dos técnicos? Dani, assim, eu acho que a gente está passando por uma grande evolução no futebol brasileiro e eu acho que, tipo, a gente não pode tratar o futebol moderno não só como futebol ofensivo, porque você tem como implantar táticas modernas tendo futebol jogado sem a bola. A gente pode citar um exemplo do Simeone, que é um treinador moderno, um grande treinador que treina um grande clube europeu e tem um futebol forte sem a bola, um jogo de contra-ataque. Não necessariamente você precisa ser ofensivo para ser um treinador moderno. E eu acho que o Jorge Jesus trouxe essa nova mentalidade. Daqui a gente pode lembrar que no ano retrasado, o Palmeiras, campeão brasileiro com o Filipão, jogando aquele futebolzinho, não futebolzinho, mas jogando aquele futebol de 1-0, aquele futebol resultadista. E a gente pode lembrar quem foi que o Flamengo trouxe no início do ano. Foi um treinador que joga o futebol exatamente igual ao do Filipão. Trouxe o Abel Braga e viu que não funcionou. Logo, foi em busca de um treinador estrangeiro que trouxesse novas ideias para o time. E, com isso, o Brasil é um país que vive muito de modismo. Eu acho que a nova moda agora é treinador estrangeiro. A gente pode ver o Avaí trazendo um português, já foi demitido. O Santos trouxe o São Paulo também na mesma época que o Jesus, antes que o Jesus, e deu super certo, o time que nem era isso tudo, foi vice-campeão. E acho que esses exemplos meio que estão fazendo com que dirigentes com a cabeça no passado pensem um pouco no futuro para não só jogar esse futebol ofensivo, mas jogar um futebol mais moderno, com tática, um time mais organizado. Isso retrata bem o atual cenário do futebol brasileiro. Acho que complementando aí o que o Gustavo falou muito bem, a questão do técnico estrangeiro, a gente tem que analisar o tipo de técnico estrangeiro, né? Porque, assim,
No Brasil, nós tivemos o Diego Aguirre, né? Que foi treinador do Internacional, foi treinador do São Paulo, treinador do Atlético Mineiro. E o Diego Aguirre, ele é da escola uruguaia, né? É uma escola do futebol reativo, né? Futebol que busca o contra-ataque. E o Diego Aguirre, ele liderou, acho que boa parte do campeonato de 2018 com o São Paulo com essa espécie, com esse tipo de futebol. Só que acabou que ele encontrou times iguais. E eu acho que justamente foi isso que interrompeu. Times que, tipo assim, você jogar contra um time reativo, para qualquer time de futebol brasileiro, isso é fácil. Você sabe anular. Você sabe que o contra-ataque é o ponto forte. Você sabe que a bola aérea é que vai resolver a partida para aquele time. Mas no caso do Jorge Jesus, ele realmente revolucionou. O Jorge Jesus e o Jorge Sampaoli, porque o Sampaoli às vezes não é lembrado porque não ganhou o título, mas o Sampaoli, assim como o Jesus, evolucionou também, né? Porque eles trouxeram um futebol que o torcedor brasileiro não era acostumado. Tipo, o Flamengo, um time que faz um gol, aí vai buscar o segundo, vai busca o terceiro, busca o quarto, busca o quinto, e assim vai. E você, na semifinal da Libertadores do ano passado, entre Flamengo e Grêmio, tem uma imagem muito assim, que é o Flamengo ganhando de 3-0, né, praticamente liquidando a semifinal. E o Jorge Jesus muito irritado na beira do campo, né? E aí o placar final todo mundo viu, né? 5-0. E o futebol brasileiro não tava acostumado com esse tipo de futebol. Ah, mas o Renato Gaúcho com o Grêmio 2017, tá, mas era mesmo ofensivo? Eu lembro que a final da Libertadores o Grêmio fez 2-0, né? E se fechou por total, ainda levou um gol e sofreu muitos riscos durante a partida, né? Eu lembro também de acho que foram as quartas de finais ou foram as semis. Acho que foram as semis contra o Barcelona de Guayaquil, que o Groi faz aquela defesa milagrosa, né? Que até dá ele o apelido de Milagroi. E o Grêmio sofreu muito naquela partida. O Flamengo, ele é um time que ele vai muito para ataque, ele sofre muito pouco. E esse foi o grande diferencial do Flamengo ano passado. Os times brasileiros não estavam acostumados a jogar com esse tipo de futebol, né? O Carille, que foi técnico do Corinthians em 2017, com um futebol altamente reativo, ele foi demitido justamente depois da partida contra o Flamengo, que o Corinthians perdeu de 4-1. E o Flamengo saiu goleando todo mundo. Então, assim, o brasileiro, os times brasileiros não estão acostumados com esse tipo de futebol. Eram pra estar. Nos anos 90, era assim, existiam mais Flamengos. Ultimamente não. Ultimamente, e se os técnicos não mudarem, né? Eu acredito que do futebol brasileiro atual, acho que só Thiago Nunes, Fernando Diniz, Rogério Ceni. Acho que só esses três que buscam o futebol de forma mais ativa, um futebol que vá pra cima. E o Renato Gaúcho, querendo ou não. Acho que esses quatro são os que buscam futebol assim de forma mais ativa. Buscam se inspirar mais no Flamengo. Eu também concordo com vocês. Acho que técnico é uma função assim que está sempre em constante evolução e que eu acho que tanto essa velha guarda tem o que aprender com essa geração mais moderna, quanto essa geração moderna tem o que aprender com a velha guarda. O próprio Vanderlei Luxemburgo, em uma entrevista que eu sinceramente não me recordo para quem foi, disse que ele tenta estar em constante evolução, que ele sabe que ele entende um pouco mais de futebol, mas que ele entende que os tempos mudaram, então, querendo ou não, ele tem que se atualizar um pouco mais, tem que criar novas táticas, essas coisas. E o Jorge Jesus foi um treinador que, querendo ou não, elevou o patamar aqui no Brasil. E ele não elevou só o Flamengo, ele, querendo ou não, elevou os outros técnicos também. Porque ele fez com que os outros técnicos falassem, poxa, se aquele cara tá ganhando tudo, eu tenho que ser um excelente técnico para ganhar dele. Então ele tá elevando o patamar do futebol brasileiro. E o Sampaoli, a gente tem que enaltecer muito o Sampaoli, porque o Flamengo realmente tem uma seleção. Tanto os 11 iniciais como os jogadores do banco. Mas o Santos, com um time não mediano, mas um time bom, não um time ótimo como o do Flamengo, conseguiu a vice-colocação. E provavelmente se o Flamengo não tivesse um Jorge Jesus da vida, aquele Santos tinha pontos e fez uma excelente campanha digna de título. Porém, tinha um Flamengo de Jorge Jesus que estava muito inspirado. E eu vejo que eu concordo plenamente com o Vitor nisso, que os treinadores do futebol brasileiro que mais estão nessa modernidade, podemos dizer assim, é o Renato Gaúcho, que apesar de ter um pouco da velha guarda, tem um estilo de jogo ofensivo, um bom estilo de jogo. É bonito ver o Grêmio jogar. O Thiago Nunes, que fez um excelente trabalho no Atlético Paranaense,
Agora, no Corinthians ainda não encontrou realmente assim, não está conseguindo fazer o time engrenar, mas provavelmente quando conseguir vai virar uma potência. E o Ceni, que está com Fortaleza aí desde um projeto que veio da Série B para a Série A sul-americana, um excelente técnico. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que é um pouco também perigoso a gente avaliar assim, porque é muito importante a gente notar que o futebol vem evoluindo dos anos 90 para cá. A gente evoluiu muito. O nível dos jogadores, querendo ou não, principalmente na Europa, se equivaleu muito. Não no futebol brasileiro, claro, porque há uma disparidade de quem tem mais dinheiro, de quem não tem, principalmente na Série A. Só analisar aqui quanto ganha o Flamengo e quanto ganha, por exemplo, um CSA, não tem como avaliar direito. Mas eu acho que realmente o Jesus ele veio com esse esquema e deu certo. Mas também a gente tem que lembrar que o elenco do Flamengo é um elenco dos sonhos também. Porque o próprio nesse ano, o Atlético Mineiro investiu no treinador estrangeiro e não deu certo. Foi completamente. O Atlético Mineiro foi eliminado pelo Afogados da Copa do Brasil. Então, não é só o resumo, não é ir contratar treinador estrangeiro. É como o Vanderlei Luxemburgo, como o Pedro falou. É um treinador que, mesmo sendo da velha guarda, por exemplo, ele está apto para estudar e aprender sobre futebol moderno. Aprender com esses treinadores. Rogério Ceni, Thiago Nunes, que eles estão estudando muito, porque o mercado é isso, ele está mudando. Ele necessita de novas táticas, novos nomes. E mesmo aqueles que estão na velha guarda, eles podem aprender e evoluir. Tanto que o Vanderlei Luxemburgo está aí no Palmeiras, ele está fazendo um trabalho interessante também. Eu acho que o torcedor brasileiro ele tem uma espécie de trauma que vem desde o ano de 1982, né? Porque assim, o Tele Santana, ele talvez tenha sido o treinador que mais implementou na seleção brasileira a questão do futebol bonito, né? Do futebol arte, do futebol brasileiro, como ele é, na sua essência. Mas acabou que não ganhou a Copa. E aí a seleção brasileira vem ganhar a Copa de novo em 94. Com o futebol, não vou dizer feio, porque é injusto com aqueles jogadores. Mas um futebol totalmente assim, é um futebol reativo, um futebol defensivo, né? Eram quatro meio-campistas e só dois atacantes na frente, né? Eram dois atacantes baixos, tudo mais. Era um time muito forte. Não era um time que esteticamente era bonito de se ver jogar. Você compara com o time de 82, a seleção do Zico, né? Sócrates e companhia, que era um futebol mais bonito, mas aí acabou que o Brasil não ganhou. Então começou aquela discussão na época, vale a pena jogar bonito e perder, né? Muito melhor jogar feio e ganhar, o que é uma grande bobagem, porque o T. Santana, 10 anos depois, ele em 92, 93, ele ganha Libertadores, ele é bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial pelo São Paulo, jogando um futebol bonito. Provando naquele momento que você podia sim jogar um futebol bonito e ser campeão. Acontece que são coisas do futebol. O Brasil foi eliminado por uma fatalidade. Todo mundo fala, mas eu acompanhei a reprise daquele jogo entre Brasil e Itália, aquele fatídico jogo entre Brasil e Itália, e o Brasil jogou muito bem. Né? Foram assim, lances capitais que saíram o gol da Itália. Não foi uma partida. Pelo placar você pensa, nossa, a Itália dominou. Não foi desse jeito. Então eu acho que isso vem desde o Tele. O brasileiro tem um trauma de querer jogar bonito. Entende? Ele tem um trauma, assim, tipo. Porque o pessoal fala muito do Jorge Jesus do Flamengo, mas o Tite em 2015 com o Corinthians também tinha um time muito bom, né? Então, assim, é um trauma que o torcedor brasileiro ainda tem. É um tabu desse coisa de querer jogar bonito. Às vezes o torcedor brasileiro prefere um futebol mais reativo, um futebol mais resultadista. E isso acaba diminuindo o patamar do futebol brasileiro. Eu acho que a gente não pode confundir o futebol moderno com o futebol jogado de forma bonita, porque, como eu já falei no início, há o futebol moderno reativo. E a gente pode citar como exemplo o Flamengo e Vasco do ano passado. Aquele jogo foi 4-4, um grande jogo. O Luxemburgo, que é considerado um treinador da velha guarda, um treinador mais antigo, o que ele fez com o Jorge Jesus? Jorge Jesus falou que tinha de melhor, um time jogando para frente. O Flamengo, que a gente viu durante quase todo o ano com o Jorge Jesus. E o Vasco jogou nos pontos fracos do Flamengo. Ou seja, o Flamengo é um grande time? É um grande time. Tem como comparar? Tem como comparar. Não precisa você jogar que nem ele. Você só basta saber os pontos fracos do adversário e aproveitá-los, entendeu? Tipo, é isso que eu encaro como futebol moderno, que é, a cada partida você se reinventa com o seu adversário, tanto de forma ofensiva como de forma defensiva.
Claro, se o time jogar em casa contra um time menor, ele vai ter que ter uma variação de jogadas para chegar ao resultado. Porque o time vai estar fechado, o time adversário. Se jogar fora contra um time do seu mesmo patamar, vai ter que ser um jogo diferente, a torcida influencia. Eu acho que isso entra muito em questão. Acho que cada jogo é um jogo, entendeu? Cada time tem que se reinventar a cada jogo. E é isso que o Luxemburgo fez. E eu acho que sim, isso é um pensamento moderno. Aquele jogo foi 4-4, não foi por acaso, não foi sorte do Vasco. O Vasco mereceu. O Vasco merecia. Chegou um ponto do jogo que o Vasco merecia a vitória em cima do Flamengo. O time Flamengo tem mais qualidade de jogadores. Por isso, assim, na minha opinião, eu acho o trabalho do Sampaoli mais difícil do que foi o do Jesus. O do Jesus chegou em um time que era time já que o Abel Braga não conseguiu fazer aqueles caras incríveis jogar, e o Jorge Jesus é um grande treinador e conseguiu. O Sampaoli tirou praticamente, eu não digo leite de pedra, mas foi quase isso. Ele pegou no início da temporada um Jean Mota, que jogava de lateral no Santos, para ser o artilheiro do time, os melhores jogadores do Paulista. O Jean Mota caiu depois de produção, porque não é tudo isso. Mas você vê que um treinador moderno, com treinamentos modernos, com pensamentos modernos, como ele evolui um jogador comum. Eu acho que isso fica bem estampado nesse caso do Santos. E é praticamente isso. Eu acho que não adianta trazer um treinador qualquer só porque ele é estrangeiro. Já citei o caso do Avaí, citaram o caso do Atlético Mineiro. E tá aí. O Trouxeram Dudamel, o Dudamel. né? O Rafael O, du, Dudamel. o Dudamel sequer é um treinador que joga futebol moderno para frente. Ele joga futebol reativo. A Venezuela foi bem na Copa América jogando futebol reativo. O Fábio Carille foi campeão em 2017 jogando futebol reativo. Aquele futebol não era moderno? Para mim, sim, era um futebol moderno. O futebol moderno não pode ser taxado como jogar para frente, jogar para cima. O futebol moderno é práticas variadas, diferentes, se adaptando a cada jogo. Isso é o meu ponto de vista, claro. Queria saber a Eu opinião de acho você. criou-se essa ideia de que futebol bonito, futebol moderno é simplesmente futebol bonito. Pode ser também, mas não é só isso. Uma coisa que eu achei interessante que o Gustavo falou, que eu acho que antigamente tinha esse certo comodismo dos treinadores brasileiros. Tinha aquele estilo da velha guarda e o futebol brasileiro se resumia àquilo. Ganhava o que fazia daquela forma o melhor. Não significava que o time campeão era o time que jogava bonito. Claro, existiram times que jogaram bonito. Existiram encaixes entre técnico e equipe que deram muito certo, que funcionaram. Mas durante muitos anos, eu acho que principalmente depois do ano 2000, a gente teve muitos campeonatos brasileiros que era esse rodízio daquele mesmo estilo de jogo. Aí tivemos alguns lampejos. A gente tem Santos de Neymar, a gente tem, enfim, agora o Flamengo. Mas o que eu acho é que, justamente, eu acho que o futebol O moderno... Cruzeiro também, né? O 2013. Cruzeiro, exatamente. Eu acho que o futebol moderno, o técnico moderno, não é simplesmente o técnico que joga bonito, mas é o técnico que ele vai buscar se aprimorar, ele vai buscar sair ali daquele seu comodismo para tentar entender mais e tentar, a partir desse conhecimento, aplicar aquilo no campo de jogo. Não estou dizendo aqui que todo técnico que simplesmente só estuda, ele vai ser um bom técnico. A gente sabe que tem aquele estilo técnico, o cara que sabe passar o conhecimento dele para os seus atletas e fazer um atleta que não é tão esperado, né, como você falou, e o Giamota, render. Eu acho que tem um pouco de cada. E eu também acho que criou-se vou abrir aqui aspas, um fetiche do futebol brasileiro pelo técnico estrangeiro. Eu acho que o Jorge Jesus foi um achado muito importante. Eu acho sim que toda essa questão do futebol praticado pelo Flamengo, que pode sim revolucionar, pode mudar a forma dos times brasileiros enxergarem os técnicos, mas eu não acho que isso precisa ser obrigatoriamente estrangeiro. A gente tem técnicos aqui que tem esse estilo moderno, que buscam estudar, a gente tem técnicos aqui que tem esse estilo e que não são ainda tão valorizados. Eu acho que antes de você procurar entupir os times de treinadores estrangeiros, você deve também buscar capacitar os treinadores brasileiros com essas tendências e para que assim não tenha essa necessidade de você ir lá fora atrás de um treinador.
Vocês podem comentar um pouco aí É, também. é tanto que o Brasil, sem nunca ter contratado nenhum técnico, a seleção brasileira, sem nunca ter contratado nenhum técnico estrangeiro para assumir o cargo, é a maior campeã de Copas. Tem 5 Copas do Mundo. Eu acho que isso mostra que o brasileiro sabe sim ser técnico e que eu concordo com o Dani, que tem esse certo feitiço pelos estrangeiros. Principalmente depois da vinda do Jorge Jesus e Paulo para cá. E só um adendo, que tem tipo esse mito que treinadores do passado não têm pensamento ofensivo. Tem caras do passado, assim, entre aspas, que tem pensamento ofensivo. Tem o Cuca, Dorival Júnior. São treinadores que são marcados por fazer trabalhos de boa organização ofensiva. Mas a gente pega uma organização ofensiva feita por Dorival Júnior, não deu certo em São Paulo, no próprio Flamengo ele não foi tão bem, tá agora no Atlético, tá tendo dificuldade para impor sua forma de jogar. Aí você compara uma organização ofensiva de um Jorge Jesus, um treinador consolidado na Europa e agora veio para o Brasil, com a do Dorival. Claro que a organização ofensiva do Jesus vai prevalecer justamente por isso. Não adianta você jogar para frente de qualquer jeito. Você precisa estudar, precisa rever táticas, rever forma de jogar. É um milhão de fatores que faz um time ser campeão ou não, ser vitorioso ou não. Acho que não passa só pelo o jeito moderno do treinador. Acho que esse é o ponto principal. Eu acho que cada técnico tem que saber usar as peças que tem, né? Porque, na minha opinião, não é todo mundo Justamente. que pode ter um time como o do Flamengo, que tem 11 caras muito bons dentro de campo e um banco excelente. O técnico tem que saber usar as peças que tem. Por exemplo, a gente somos aqui do Ceará, né? Vamos usar como exemplo o Ceará. O Ceará pode jogar contra o Floresta, futebol moderno, impondo o ritmo de jogo, marcação, pressão, posse de bola. Agora, se for enfrentar um Flamengo no Maracanã, provavelmente não vai ter o mesmo efeito, né? Porque são situações diferentes de jogo. E eu acho que a modernidade no técnico está em ele se inovar a cada partida. Por exemplo, contra o Floresta usou uma tática de jogo diferente, contra o Flamengo usou outra. Para mim, essa é a modernidade. É o técnico se reinventar para cada partida. Exatamente isso. Exatamente isso. Tu meio que explicou tudo o que eu falei de forma perfeita. É exatamente isso que eu considero futebol moderno. Futebol que é um camaleão, que a cada partida ele tá pintado de uma cor diferente, o time, entendeu? Não, eu concordo plenamente com o que vocês disseram, né? Eu acho que se comprova muito com o time do Corinthians campeão brasileiro em 2017. Por Verdade. muitos foi taxado como a quarta força, que até virou marketing do Corinthians depois, por ser considerado um elenco muito inferior ao do São Paulo, Santos e Palmeiras. E o time se tornou o primeiro time a passar o primeiro turno inteiro invicto. Então foram 19 partidas sem perder. E aquilo lá foi revolucionário para 2017, porque ninguém tinha chegado nem perto disso, se eu não me engano. E mesmo com alguns lampejos no final, mesmo com o elenco, claro, meio discutível no papel, o Corinthians foi campeão com sobras. E isso se comprova pelo estilo de jogo do Fábio Carille. Eu acho que esse exemplo do Corinthians é realmente o treinador saber usar as peças que tem, né? Exatamente. Não, assim, Outro exemplo. eu só vou Fala, discordar aqui fala. rapidinho do Gustavo que você falou. Em relação ao Cuca, especialmente do Cuca, porque assim, o Cuca ele é campeão da Libertadores de 2013 com o Atlético Mineiro, né? Mas, se for para analisar, o Atlético só jogou bem mesmo a Libertadores. Porque o Mundial foi um fiasco. Perdeu pro Raja Casablanca e 3-1. Totalmente reconhecível aquele futebol, tanto que no ano seguinte ele não é mais treinador do Atlético, é o Levir Coupe que assume. E no Não, Palmeiras... mas só te interrompendo, aí foi porque ele quis sair no fim do ano, ele não foi demitido. No Palmeiras, ele chega para substituir o Marcelo Oliveira. E aí começa o negócio da espécie do que é chamado de Cuca Ball. Que é justamente assim, não um futebol feio. O Palmeiras fazia muito gol de lateral. Não sei se vocês lembram disso. O Palmeiras tinha muita jogada assim. Eu acho que era o Jean, lateral. Que ele cobrava, alguém escorava, botava na área e o Gabriel Jesus estava lá para fazer o gol. Era o Moisés que batia o lateral. Exatamente. Era o Cuca Ball. Entendeu? Mas é tipo, justamente como você falou, era um jeito moderno, reativo, né? Mas eu não acredito, mas não acho que o Cuca seja um treinador ofensivo, não. Aquele Palmeiras não fazia tantos gols.
Era muito time de 1-0, de 1-1, de 2-1. Raramente, acho que eu lembro a primeira rodada que o Palmeiras goleou o Atlético Paranaense por 4-0 e só. Então, assim, Ma- era um time que o futebol era um reativo moderno, como você falou. É exatamente isso, João. Até eu falei depois que exatamente isso. O Cuca, acho que bem antes, até no Atlético, ele tentou impor uma forma de jogar mais ofensiva. Só que aí que entra o ponto da modernidade. Ele não conseguia fazer esse time ser tão ofensivos porque ele não tinha repertório, entendeu? Eu acho que ele tem que tirar um ano sabático, como está tirando, até por problemas de saúde, se renovar, buscar novas escolas, visitar clubes europeus, aprender como todo treinador hoje faz. Rogério Ceni foi em Sevilha, viu como o São Paulo treinava o time, foi em Arsenal, rodou em todos os times grandes da Europa. E qual foi o resultado disso? Trouxe dois auxiliares estrangeiros com ele. E o que foi que o Rogério Ceni fez com Fortaleza? Trouxe um time da Série B, da Série B para a Série A, ganhou a Copa do Nordeste, ganhou o Cearense, conseguiu uma vaga inédita para a Sul-Americana. E é justamente isso que eu estou frisando, que o treinador não adianta ter uma mentalidade defensiva ou ofensiva. Ele precisa saber como utilizar com as peças que tem e com a realidade que ele encontra. Porque a gente pega um Jair Ventura. O Jair Ventura do Botafogo fez um excelente trabalho naquela Libertadores. O Botafogo tinha jogadores como Roger, Bruno Silva, Camilo, que nunca foram unanimidade onde passaram. E lá jogaram demais. E o Jair Ventura foi para Santos, não foi bem, Corinthians não foi bem, acabou sendo esquecido no mercado. Um cara tão jovem. Eu acho que Eu, vocês usaram o melhor exemplo, que foi o desse Corinthians de 2017, né? Que mostra um treinador que, com futebol assim, na tática do contra-ataque, conseguiu ser campeão brasileiro. E eu não considero isso como um jogo feio. Eu considero que ele está usando as peças que ele tem. E que não é um jogo feio, porque querendo ou não, é um jogo bonito defensivamente. O time conseguir se defender os 90 minutos e no contra-ataque achar uma bola, é bonito. Não é aquele futebol vistoso, mas é um futebol bonito. É um jeito de jogar aceitável. É assim que os times considerados pequenos acabam vencendo os gigantes no futebol. E eu acho que o que complica é que aqui no Brasil, principalmente, os técnicos não são mantidos. E o torcedor brasileiro ele quer muito uma questão de resultado. Por exemplo, esse Carille, campeão brasileiro de 2017, o Carille foi campeão, sim. E agora o Corinthians está com quem? Com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes tem esse futebol moderno, a gente sabe que ele tem. O time dele joga pra frente, joga bonito, essa questão do toque de bola, marcação, pressão. E o Corinthians não tá dando tantos resultados assim, porque ele ainda não se encaixou com o time. Então o que tá acontecendo? A torcida já tá querendo a cabeça dele, já tá querendo que demitam ele. Então eu acho que técnicos, principalmente aqui no Brasil, tem que ter uma maior longevidade para que possam realmente mostrar seu trabalho. Tem treinadores aqui que com 5 rodadas, 3 derrotas e 2 empates, são demitidos. Então acaba que pesa muito. Eu acho que até diferente do que é considerado jogo feio, eu acredito ser considerado um jogo inteligente, que é justamente como a gente chama de nó tático, que é o estudo muito grande na partida para que mesmo com opções de orçamento, de elenco, times pequenos consigam vencer times grandes. A gente pode citar vários exemplos no próprio Campeonato Brasileiro do ano passado de o Flamengo, por exemplo, ganhar de 1-0 do CSA. Time considerado muito mais fraco. De um Concordo. Fortaleza tá vencendo pro Flamengo por 1-0 até os 40 minutos do segundo tempo. Então isso se comprova. Você tem que estudar o jogo. E, por exemplo, o Filipão, que é um técnico considerado da velha guarda, ele com um elenco, ok, é um elenco bom do Palmeiras, era um elenco incrível. Passou 30 jogos sem perder no Brasileirão, mais de 30 jogos. Porque ele estudou, ele foi a fundo, mesmo com um futebol diferente. Não era um futebol reativo, mas também não era um futebol ofensivo. Era um futebol conservador. Então, eu acho que aí se comprova. eu acho que também a gente tem que analisar a questão da escola que aquele time pertence. Porque o Corinthians, historicamente, não é de 2007 pra cá, historicamente, o Corinthians é um time de futebol reativo. É um time que ele joga defensivamente. Ah, mas 2015 foi uma exceção. 2015 foi uma exceção. Porque em 2012 o Corinthians ganhou a Libertadores, maior time da história do Corinthians, com futebol totalmente, às vezes é totalmente reativo. Tinha momentos e momentos, mas era um time assim, defensivo, era um time mais cauteloso.
Você também pega o Corinthians dos anos 90, né? Que tinha 2 volantes mais assim de contenção, que era o Vampeta e o Rincon. Então, assim, aí você pega o Flamengo é acostumado com times que joguem de maneira ofensiva. Basta você pegar o Flamengo do Zico, né? Dos anos 80. Então, assim, os técnicos eles têm que se adaptar àquilo que a torcida tá acostumada. Por que, que eu acho não? Por que, que eu acho que o Thiago Nunes não tá dando certo no Corinthians? Porque a torcida do Corinthians não é acostumada com aquele tipo de jogo. Do time pra frente e tudo mais. É acostumada com um time mais retraído, mas que ganha título. É isso que a torcida do Corinthians no final quer. Em 2017, quando o Carille assumiu o Corinthians era tido como a quarta força. E acabou sendo campeão paulista e campeão brasileiro. Então, era um futebol que o Corinthians está acostumado. Eles não reclamam disso, eles acham bom. Aí eles estão estranhando agora, mas o que o Thiago Nunes faz é certo. Acontece que o jogador do Corinthians, a mentalidade corintiana, não condiz com aquilo. Porque uma coisa que eu acho interessante é que. Na verdade, não é uma coisa que eu acho interessante. Eu vou falar um pouco em defesa dos técnicos, certo? Da classe dos técnicos. O que eu acho que acontece no Brasil é que, assim, não só no Brasil, isso é algo que eu até comentei. Eu acho que o técnico não adianta só ele ser estudioso. Ele precisa ter um bom relacionamento com seus atletas, ele precisa desenvolver suas ideias de jogo, tirar do papel, né, e colocar em campo. Eu acho que esse é um trabalho que não é rápido. Eu acho que esse é um trabalho que tem que se desenvolver, ser com muito trabalho, com um trabalho árduo, um trabalho muitas vezes que não é instantâneo. Óbvio que em alguns casos o encaixe acontece de forma muito boa e muito rápida, como o Flamengo de Jorge Jesus. Em pouco tempo, o estilo de jogo do técnico, os jogadores assimilaram aquele estilo de jogo, entenderam e o time fluiu. Tanto que a gente viu que o Jorge Jesus não começou em 2019 à frente do Flamengo. E mesmo chegando durante a temporada, ele conseguiu revolucionar a maneira de jogar do Flamengo e o Flamengo foi muito bem. Não é à toa que foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Jogando um futebol muito bom e muito moderno. O que eu acho que acontece no Brasil é que os treinadores, inclusive os da nova guarda, eles não estão tendo muito tempo para trabalhar. E os que a gente percebe que tem tempo suficiente, tempo hábil para trabalhar, dão fruto. Eu vou usar 2 exemplos. O Thiago Nunes no Atlético Paranaense e o Rogério Ceni no. Começar pelo Rogério. O Rogério teve tempo. O Rogério ele foi montando esse time. Ou seja, quando começa o ano, a diretoria do Fortaleza vai se reunir com o Rogério. Rogério, que tipo de jogador você está precisando? Ah, você quer esse tipo de jogador? Certo, nós vamos atrás do mercado para atender a necessidade do técnico, porque ele tem um estilo de jogo dele e ele precisa de jogadores que se adaptem àquele estilo. Não que você não possa pegar um jogador e adaptar, mas é um trabalho um pouco mais complicado. Se você tem um treinador como esse e você, sei lá, pega um Thiago Nunes da vida, foi mal no Campeonato Paulista, e aí a pressão é gigante e ele é demitido. Ele não teve tempo suficiente para trabalhar. Talvez ele precisasse de 1 a 2 temporadas, entendeu? O que eu acho é que os times precisam dar esse voto de confiança no técnico, porque eu acho que é um projeto a longo prazo. Você não pode dar, sei lá, pegar um plantel aqui de 30 jogadores. Você não pode dar 30 jogadores na mão de um técnico e simplesmente achar que ele pode fazer mágica na hora que ele quiser e botar o time para jogar. Pode ser que aconteça, como aconteceu com o Jorge Jesus, pode ser que aconteça, mas pode ser que não dê certo. E você precisa o quê? Se reunir com o técnico. Quais jogadores, quais necessidades, que tipo de atleta você quer? Nós vamos atrás no mercado, nós vamos nos esforçar. Não, também não significa que todo jogador que o técnico pedir, o time vai poder dar, mas eu acho que esse esforço de uma visão a longo prazo é fundamental para que o futebol possa se desenvolver. Por isso eu acho que a mudança no futebol brasileiro não é simplesmente técnica. Eu acho que essa forma de pensar da torcida, da imprensa, dos dirigentes, dos cartolas, eu acho que é todo um sistema que precisa ser mudado para que o futebol moderno possa entrar. O técnico é a porta de entrada, mas ele não é só o técnico que vai transformar o futebol brasileiro no futebol moderno, eu acho. Olha, eu concordo com o Dani. Inclusive, para quem não lembra, o Rogério Ceni, quando chega no Fortaleza, o Rogério Ceni ele tem um campeonato cearense que ele perde a final para o Ceará e a torcida do Fortaleza pede que o Rogério Ceni saia, por o Rogério Ceni estar toda a partida mudando a escalação, de acreditar que ele estaria inventando demais.
Mas não, a diretoria do Fortaleza insistiu no Rogério Ceni e o que aconteceu? O Fortaleza se tornou o primeiro time do Nordeste a ser campeão da Série B nos pontos corridos. Foi pra Série A. Começa estreando, perdendo de 4-0 pro Palmeiras. Termina em nono lugar e vai pra Sul-Americana. Isso é insistência no trabalho. É você ter mudar a mentalidade, acreditar no trabalho do cara. O Thiago Nunes não tá fazendo um bom trabalho no Corinthians? Não tá. Mas não é só a culpa do Thiago Nunes. Os jogadores não estão fazendo o que eles são pagos para fazer direito. Não que eles sejam ruins, mas porque não tá rendendo. Às vezes, tudo bem, acontece. Não rende, tem que sair mesmo. Mas tenta dar mais uma insistência, porque um campeonato paulista é muito menor para um Corinthians do que é um campeonato brasileiro, do que é uma Libertadores. Infelizmente o Corinthians já foi eliminado, né? Mas, por exemplo, você vai que ele perde o Paulista ele na primeira fase e ganha o brasileiro, igual alguns treinadores já aconteceu, você sabe. E eu acho que, para mim, cada jogo é um jogo e que os treinadores podem, numa mesma partida de futebol, tanto terem o futebol ofensivo como o futebol conservador. Vou pegar como exemplo o Ajax do ano passado, 2019. Aquele Ajax que encantou o mundo, semifinalista de Champions League e que por pouco não vai para a final. Para mim, devia ter ido. E o Ajax era um time que jogava o futebol moderno para frente, bonito, e depois que fazia um gol, usava o do futebol conservador. Se fechava e tinha que segurar resultados, porque querendo ou não, você tá jogando uma fase de mata-mata contra um Real Madrid e você tá ganhando, faltando 20 minutos. Pra que você vai tão pra frente assim, sabe? Tem que ser conservador. Então eu acho que o técnico tem que saber a hora certa de usar, porque não existe uma filosofia de futebol certa e uma filosofia de futebol errada. Futebol é futebol, jogo é jogo e tudo depende do que tá acontecendo no decorrer da partida. E é isso, e trazendo um exemplo de um futebol totalmente antigo, velho e ultrapassado, aqui no Ceará. O Ceará no ano passado estava desesperado atrás de um treinador, já que o Anderson Moreira vinha de péssimos resultados. Trouxe Adilson Batista, treinador já rodado no Cruzeiro, um pouco, digamos que consagrado no Cruzeiro, mas nunca fez um grande trabalho na sua carreira. O Ceará trouxe, o Adilson não foi nada bem, sempre mexia muito errado, o time era sempre naquela jogando para trás, o Ceará em casa nunca ia para cima, e como o João Vitor falou, o time realmente tem identidade. E com o Ceará, com o Adilson Batista, o Ceará tem identidade em casa, mesmo contra times maiores, acho que se for Ceará e Real Madrid, a torcida do Ceará vai querer que o Ceará ataque em casa. Ataque e ataque, porque esse é o sentimento do torcedor do Ceará, que em casa tem que ir para cima. E o Adilson não conseguia implantar isso, nem dentro nem fora de casa. Tem um jogo muito marcante, que era Ceará e Flamengo. O Flamengo, o bicho papão de todos os times. O Flamengo amassando o Ceará. E no fim do primeiro tempo, o Ceará fez um gol com o Thiago Galhardo. No fim do primeiro tempo, o Adilson tirou o Galhardo no intervalo, colocou mais um zagueiro. No segundo tempo, o Flamengo fez 4-1 no Ceará. Aí que tá. Esse é o pensamento totalmente antigo, de tirar um atacante, colocar um zagueiro achando que vai segurar um time daquele. Não vai. Um time do Flamengo vai envolver o adversário, vai envolver 1, 2, 3, 4, 5 zagueiros. Ele podia colocar os 11 zagueiros ali no time do Ceará, que não ia segurar o Flamengo do jeito que vinha jogando. Tinha que continuar do jeito que estava. A melhor defesa é o ataque, ou pelo menos tentar atacar, pelo menos chutar uma bola a gol, tentar alguma coisa. E também, falando um pouco de injustiças no futebol, esse negócio de longevidade que o Pedro estava falando, o Fernando Diniz também é um treinador muito injustiçado. A gente pode lembrar que o Atlético, que o Thiago Nunes consolidou como campeão da América, da Copa Sul-Americana, o Fernando Diniz que começou aquele trabalho. O Fernando Diniz foi o treinador que arrumou ali a casa e não tirando o mérito do Thiago Nunes, longe disso, mas o Diniz contribuiu muito. E o Diniz foi para o Fluminense amassava os adversários, mas não conseguia fazer gol por falta de qualidade dos jogadores. Acabou caindo na conta do Diniz, tudo bem. Chega um momento que fica insuportável, realmente. E ele foi demitido. Contratou um treinador totalmente antigo, Oswaldo de Oliveira. O time foi pior. Oswaldo brigava com o jogador, porque queria jogar para trás e os jogadores não aceitavam. O treinador tem que aceitar a forma de jogar do time, porque antes dele chegar, já tinha um time ali, já tinha um elenco, já tinha jogadores que jogavam junto há bastante tempo. Ele não pode mudar isso radicalmente, é uma questão de tempo. O próprio Jorge Jesus no Flamengo, quando chegou,
quase foi eliminado da Libertadores pelo Emelec, perdeu 2-0 lá, e inventou o Rafinha no meio campo. Inventou assim, a gente fala agora, mas na época era o que ele tinha que fazer. Não tinha muito o que fazer. O time do Flamengo não tinha esse elenco todo, tinha muita gente lesionado. E é justamente isso. E agora a gente pode ver o Diniz no São Paulo. Tá fazendo um ótimo paulista, uma ótima temporada, porque o São Paulo contratou ele no ano passado, tá dando tempo para ele treinar os jogadores. O futebol é feito disso, de tempo. Tudo demanda Exato. tempo. Claro que chega uma hora que pode ficar insuportável, como ficou o mesmo Diniz no Fluminense. Mas você tem que manter uma noção de trabalho. O Fluminense foi Fernando mas Diniz, eu acho. o símbolo moderno, para mim, brasileiro, de jogar ofensivamente, para o Oswaldo de Oliveira, que para mim é um dos piores treinadores atualmente do Brasil. Já foi um grande treinador no passado, mas atualmente não é mais do que ele foi. Justamente por isso, ele ficou ultrapassado. Eu acho que essa questão do Diniz no São Paulo é porque também tem que pegar uma coisa. Tipo, você comparar. Hoje, o Diniz, talvez não, todo mundo afirma que o Diniz, ele tá tendo o melhor elenco que ele já teve em toda a carreira de treinador. Né? Acho que isso aí acho que isso aí todos concordam com isso, né? Porque no Fluminense, por exemplo, ele não tinha esses jogadores. Ele tinha o Ganso, sabe? Ele tinha o Ganso, tinha o João Pedro, que na época ainda tava. Acho que tinha o próprio Everaldo também, que depois foi pro Corinthians. Mas agora ele tem Daniel Alves, ele tem Alexandre Pato, ele tem Vitor Bueno, ele tem o Igor Gomes, enfim, ele tem um elenco muito bom na mão dele, né? E ele vinha fazendo realmente um grande trabalho. Acho que não só a questão do Oswaldo de Oliveira, mas também tipo, muitos técnicos, tipo como o Abel Braga, o próprio Levi Coupe, né, que recentemente se aposentou, o Muricy Ramalho, que também se aposentou, mas ele foi por problema de saúde, né? O Muricy que também não jogava um futebol assim vistoso, né? O São Paulo tricampeão não era o São Paulo que você olhava e dizia que grande time. Mas o que acontece? O Luxemburgo, ele tinha tudo para estar nessa linha de técnico assim esquecido. O que é que ocorre? O Luxemburgo, ele até chegar no Vasco ano passado, o último trabalho dele tinha sido, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que foi 2017 pelo Sport. Foi o Sport. Começou super bem, depois caiu. Exatamente, mas aí ele ficou de 2017 até 2019, né, acho que um ano e meio, acho que ele foi demitido na metade do campeonato pelo Sport. Ele começa a se reinventar. Ele aceita que aquelas ideias dele, tipo assim, não condizem mais com o futebol de hoje. O Luxemburgo é um técnico muito vencedor. Eu acho que é o técnico que mais ganhou o Campeonato Brasileiro na história. E ele diz assim, poxa, eu tenho que dar um jeito assim de me reinventar. Ele faz um excelente trabalho no Vasco, porque o Vasco, assim, com todo respeito, mas é um elenco que não condiz nem de longe assim, com a história do Vasco, né? Tem até alguns bons jogadores, como o Fred Guarim, o Thales Magno, né, o Rossi e tudo mais. O Lano Castan também é um ótimo zagueiro, mas assim, ele faz um ótimo trabalho com o Vasco, de muitos até acharam assim, nossa, se o Luxemburgo tivesse chegado antes, talvez o Vasco estivesse almejando uma vaga na Libertadores, né, por que não? E aí, fica naquela expectativa, o Palmeiras contrata o Luxemburgo, aí agora não, agora ele tem um elenco muito mais qualificado, né, ele tem peças assim, Dudu, Rony, Luiz Adriano, nível seleção brasileira. Então eu acho que assim, os treinadores mais antigos da velha guarda, eles têm que pegar o Luxemburgo como exemplo. O Luxemburgo se reinventou. Ele aceitou que aquelas ideias dele não condizem mais com o futebol de hoje em dia. Eram ideias boas naquele tempo eram, mas hoje em dia não cabe mais. Foi realmente muito rico esse debate, essa conversa sobre essas perspectivas que a gente chegou a algumas conclusões, como que não é unanimidade que o futebol moderno obrigatoriamente tem que ser um futebol ofensivo, de gols, de goleadas. A gente pode fazer o futebol moderno de outras formas, e a gente também comentou sobre a necessidade de clubes e torcedores compreenderem que a filosofia do futebol moderno não é apenas algo que vai vir do treinador, é um conjunto da obra, né? Atletas, comissão técnica, diretoria, acho que tudo tem que caminhar para isso. E a gente tem, entrando mais agora da exemplificação, que a gente pode comentar sobre alguns técnicos dessa nova guarda, desse novo estilo do futebol moderno. A gente pode comentar alguns, a gente já comentou sobre alguns durante o nosso programa, a gente falou sobre Rogério Ceni, Fernando, Thiago Nunes, muitos outros, e a gente também, para quebrar esse estigma de que esses treinadores novos, entre aspas,
eles têm essa questão do futebol ofensivo, atacar, atacar, atacar. A gente tem o exemplo do Odair Helma, que começou no Internacional como com um estilo mais defensivo, agora no Fluminense já está passando para um estilo mais ofensivo. Se vocês puderem comentar sobre o caso do Odair e sobre mais algum caso de algum técnico que vocês quiserem pontuar mais alguma coisa, algum técnico que vocês acham, pode ser inclusive um técnico da velha guarda como o Luxemburgo, que vocês enxergam essa capacidade dele se tornar um técnico, que eu vou usar uma nomenclatura aqui, reciclável, um cara que estuda, né, que se prepara. Eu acho que, assim, a questão do Odair, ela pode servir de exemplo para um cara que eu vou falar já já. Mas o Odair, ele surgiu muito bem no Internacional, né? Até uma grande surpresa, porque ele pega o Internacional na Série B, uma Série B que o Internacional não foi tão bem, né? O Internacional subiu, eu acho que ele subiu nem como campeão. Acho que o campeão daquele ano foi até o América Mineiro. E ele continua no Internacional em 2018, leva o time para Libertadores, o que é muito difícil você, um time grande. Um time grande, quando ele é rebaixado, no ano seguinte se espera que ele primeiro ele pense em não cair de novo, né? E depois ele almeja mais coisas. Mas não, o Internacional ele já subiu, já indo para Libertadores e chegou até as quartas de finais contra a equipe do Flamengo. E o Odair, ele viu que, tipo assim, o futebol brasileiro no momento, ele não tem espaço para esse tipo de treinador, né? Do futebol reativo. Não tem. Então você vê que hoje os times buscam técnicos, assim, ofensivos. Então ele mudou a sua concepção. É aí que eu acho que o Jair Ventura deveria fazer a mesma coisa. Porque o Jair Ventura, ele surge bem, no Botafogo ele começa muito bem, leva o Botafogo às quartas de finais da Libertadores. Eu acho que foi a maior, tipo assim, na história foi onde o Botafogo chegou mais longe na Libertadores, eu acho. Com um elenco que, assim, não era bom e nem ruim, era um elenco mediano pra bom, né? Tinha bons jogadores, como Camilo, que chegou até pra seleção brasileira, Bruno Silva, uma zaga muito boa, né? Acho que era Joel Carli e o Igor Rabelo. E tinha um goleiro muito bom, que era o Gatito também. E, assim, ele sai do Botafogo, gera uma expectativa muito alta. Ele vai pro Santos. E eu acredito que no Santos, ele tinha um elenco nas mãos melhor do que o Jorge Sampaoli. Porque ele tinha o ataque do Santos, era Rodrigo, Gabriel Barbosa, Gabigol e Bruno Henrique. E acreditem, com esse trio, o Santos foi pra zona de rebaixamento, brigou para não cair. E vocês imaginem o São Paulo com esse trio, né? Tipo, se com um trio até assim, menos regulado que esse, ele conseguiu um vice-campeonato brasileiro, imagina com esse, né? Então, assim, eu acho que dá na hora do Jair Ventura se reinventar. Ele plantou o mesmo tipo de futebol que ele jogava no Botafogo, no Santos. Mas no Santos ele não tinha o Gabigol, ele não tinha o Rodrigo, ele não tinha o Santos, ele não tinha esses jogadores de muita qualidade. Que não são jogadores que são acostumados a jogar desse jeito, são jogadores que são acostumados a jogar de forma que vai de forma assim, não tem um pejorativo, que vai pra cima. Discordando um pouco do João Vitor, eu acho que não necessariamente você tem que se reciclar para jogar ofensivamente. Um treinador que já tem uma mentalidade defensiva. Tipo, para mim a reciclagem pode ser uma reciclagem defensiva. Tipo, ele pode se reciclar para ter novas ideias de como jogar reativamente. Não necessariamente, tipo, você tem que deixar de ser reativo porque o mercado pede isso para ser um treinador que joga ofensivamente. Até porque, imagina, se os 20 clubes da Série A jogar todos ofensivamente, vai ser todo jogo 5-4, como foi aquele Fluminense e Grêmio. Entendeu? Isso é bonito, mas eu acho que o futebol é feito de times que jogam de uma forma e times que jogam de outra. Eu acho que precisa ter meio que um equilíbrio, sabe? Acho que nem todo mundo pode jogar de um jeito só, nem todo mundo pode jogar daquele jeito feio, daquele jeito antigo. Por isso que eu acho que é super importante ter treinadores que implantam futebol reativo. Como já falei no início, é o exemplo do treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone. E agora na Champions desse ano, venceu o Jürgen Klopp, atual campeão da Champions, treinador super ofensivo. Acontece, o futebol é assim. Não é feito só de uma forma de jogar, são de várias, entendeu? Acho que isso resume bem praticamente o tema para mim. Acho que não necessariamente moderno precisa ser ofensivo, como eu já falei anteriormente. Isso aí, Gustavo. Então, acho que a gente chega ao final de mais esse episódio. A gente conversou um debate muito interessante sobre
o futebol moderno, os técnicos modernos. A gente se aprofundou bastante nessa questão do futebol moderno, a gente não ficou restrito muito aos técnicos, mas o que a gente quis trabalhar foi justamente o papel do técnico na transformação do futebol moderno, até que ponto técnicos da velha guarda podem se modernizar, a forma como isso é feito. A gente conversou também sobre o fato de futebol moderno não necessariamente sinônimo de futebol ofensivo, de existirem outras formas de se praticar esse futebol ofensivo, e a gente pode aprofundar esse tema em outras vertentes em outros episódios. Então eu queria agradecer a participação de todos, ao Pedro Vitor, ao Gustavo, ao Luiz Eduardo, ao Pedro Cavalcante e ao João Vitor. Vocês quiserem dar só um tchau aí para todo mundo. Obrigado, galera, por ter escutado até aqui e fiquem em casa. Tchau, galera. Sigam as nossas redes sociais, @esportemais no Instagram. Tem várias matérias super interessantes sobre todos os esportes. Fiquem ligados. Valeu. Valeu, galera, aí, por terem ficado até aqui. A gente falou muito sobre o futebol brasileiro em geral, então se você quiser saber mais sobre o futebol brasileiro e um raio-x geral da Série A desse ano, corre lá na nossa página e segue lá. Valeu? Valeu aí para todo mundo que assistiu a gente até agora. Siga a página no Instagram da Line Sports Mais. E fica acompanhando que o podcast vai ficar sempre semanal. Abraço, fiquem em casa. Isso aí, então quero agradecer a todos. Convido vocês para acompanharem os nossos outros episódios que já foram postados e acompanhar nossas redes sociais para qualquer novidade sobre podcast, sobre notícias, classificações e muito mais. Então é isso, agradeço a todos. Esportes Mais, a casa do esporte.